uma palavra para os irmãos, baseado nesse texto de Mateus capítulo 25. Esse capítulo 25 de Mateus mostra-nos algumas coisas que nós devemos deixar claro. Uma delas é que Deus é justo. Deus não é injusto para com os seus servos. Outra coisa que a parábola nos mostra é que todos nós somos devedores a Deus. Não importa quantos talentos você tem, não importa se você é uma pessoa que tenha muitos dons, mas você, quanto mais você tem, mais devedor você é. A Bíblia mesmo fala que a quem mais for dado, mais também será exigido daquela pessoa. Então todos nós somos devedores de Deus. Essa parábola também nos mostra que o fato de termos muitos talentos não quer dizer que somos salvos. E o fato de termos 2 talentos, 3, 4, 5, 1 talento, não quer dizer que eu sou salvo. A pessoa pode falar em línguas, interpretar, ter o dom de fé, a tal ponto de fazer transportar as montanhas. As pessoas, elas podem ter todos os 9 dons espirituais, mais 1, mais 2, mais 3, seja lá quantos forem. Mas isso não quer dizer que a pessoa, ela é salva. Somente Deus que perscruta os corações. O Senhor sabe de tal coisa. E diz a Bíblia no versículo anterior, no capítulo anterior, que o Senhor nos últimos dias, no dia do arrebatamento da igreja, enviará os seus anjos, e os seus anjos irão colher todos os salvos nos 4 cantos da face da terra. E nós podemos observar que o nosso Deus, Ele é justo, gracioso. Podemos observar que apesar de nós recebemos talentos de Deus, e por mais talentos que recebemos de Deus, muitos podem até dizer que aquele ali recebeu muito talento porque ele não merece, mas recebeu. Mas não, a Bíblia fala aqui, irmãos, no versículo 14, que entregou os seus bens conforme a sua capacidade, conforme a capacidade de cada um. Tem algumas pessoas, irmãos, que a gente chama para entregar um cargo e ela fala: eu não tenho capacidade, pastor. Pastor, eu vejo que eu não consigo. Mas escuta só, essa parábola nos ensina que os dons são entregues a cada um segundo a capacidade de cada um. Isso mostra que todos têm capacidade de fazer alguma coisa. É segundo a capacidade. O Senhor não vai me entregar o setor 11 para eu ser coordenador, sabe por quê? Porque eu não tenho capacidade. Se eu tivesse capacidade, eu estava lá. Sabe por quê, irmãos? Muitos não são líderes porque não têm capacidade. Sabe por que muitos são líderes? Porque têm capacidade. Sabe por que muitos são cantores, pregadores? Muitas pessoas, elas estão orando pelos enfermos, e elas são pessoas usadas para cura, libertação, pessoas que estão salvando almas, pessoas que estão fazendo coisas para Deus extraordinárias, porque Deus deu capacidade para elas. Então a gente tem que parar, irmão, de chegar aqui na frente, pegar um versículo bíblico e de vez em quando falar: irmãos, eu não tenho capacidade para pregar, mas eu vou pregar. Tem capacidade sim. Que negócio é esse? Que baixa estima é essa? Que frescura é essa, né? Esses dias atrás eu estava vendo alguém e disse o seguinte: eu não tenho capacidade e estou nesse trabalho. Eu não tenho capacidade e estou desempenhando esse negócio. Não, você pode ser negligente. Você pode estar sendo negligente, mas capacidade você tem. Você pode não querer fazer, mas capacidade você tem. Então pare com isso. Ah, pastor, mas o cargo está muito pesado. Capacidade você tem. Porque, na verdade, a gente vai ver que quem recebeu 2 talentos, ganhou mais 2, ficou com 4. Quem recebeu 5 talentos, ganhou mais 5. E olha, ficou com 10 talentos. Então não adianta a gente ficar inventando desculpas. Aquele que recebeu 1 talento, na verdade, tinha a capacidade de receber, no mínimo, 2 talentos. Mas, irmãos, para os irmãos terem uma noção do que correspondia 1 talento nas Escrituras, 1 talento nas Escrituras na época de Jesus valia cerca de 10.000 denários. 10.000 denários eram correspondentes a 6.000 dias de trabalho. Era como se fosse 20 anos de trabalho
de um trabalhador que trabalhava ali no cotidiano na época de Jesus. Escuta, se fosse para calcular um talento hoje, era correspondente a 20 anos de trabalho seu. Quanto daria 20 anos de trabalho? Daria dinheiro demais, hein, irmãos? Então, para os irmãos terem uma ideia, um talento era muito dinheiro. Um talento era precioso. Para alguém que fala assim, eu só recebi um cargo, e aquele ali está com não sei quantos. Então, se você está só com um cargo, então desenvolve bem esse cargo. É assim que funciona. Você está com um cargo só, então faz o seguinte: pega esse cargo que você tem, dá o melhor de si, que você vai ver onde você vai chegar. Eu me lembro de uma vez, meu pai chegou e falou assim: Nilson, pega um violão ali, ó, um violão barato, pega aqui. Aí eu começava a tocar, meu pai mandava eu parar. Nem de casa, olha assim, pô, meu Deus. Estava na igreja, irmãos, ia tocar lá na igreja. Opa, fiz besteira. Ia tocar lá na igreja, e aí de repente, né, eu não conseguia tocar o hino, tinha gente que falava: está me atrapalhando, meu jovem. Dá licença, para de tocar, porque é melhor para mim, que eu desenvolvo melhor. Mas mesmo assim eu não desisti. Aí eu aprendi a tocar, aí depois eu falei: tá pouco, eu vou tocar o baixo. Tem tantos tocadores de guitarra aqui. Comecei a tocar o contrabaixo. Depois eu comecei a aplicar o teclado. Aí depois o pessoal foi vendo, obrigado, caramba, Deus abençoe. Depois o pessoal foi vendo e falou assim: olha, vem, faça parte da equipe de louvor. Depois o pessoal foi vendo e falou: agora você é líder da equipe de louvor. Depois o pessoal foi e falou assim: vem cá, Nilson, você não quer ser o presidente de uma cidade, não? Eu falei: oxe, agora pronto, mas bora lá. Depois, seja presidente dos adolescentes. Aí foi indo, irmãos. Aí falaram assim: Nilson, você não quer ser um dos dirigentes dos varões aqui na igreja, não? Nilson, você não quer ser superintendente da escola dominical? Irmãos, ó, da portaria até o púlpito, pode inventar cargo aí. Já fui até tesoureiro da igreja, já fui. Então, fui desenvolvendo devagar. Nilson, você não quer dirigir um culto, não? Eu vim aqui na frente, né? Tava uma alegria no joelho, o joelho batia palma no outro, mas estava lá, irmãos, né? E tal, e fui desenvolvendo, e Deus foi me capacitando, me abençoando. Todos nós, irmãos, só aprendemos as coisas quando começamos a colocar a mão no arado. E a Bíblia fala que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Irmãos, quando nós recebemos um talento da parte de Deus, um talento, esse talento é muito caro. Deus está apostando em você, Deus está investindo em você. É como se o Joel pegasse 20 anos do trabalho dele, lá na empresa dele, e ele falasse assim: ó, eu vou dar uma ação da minha empresa para a Leni, só 1% da minha ação. 20 anos do meu trabalho, Leni, desenvolva aí, né? Faça isso aí. Então ela tinha que desempenhar, fazer, se virar, investir em ações, pegar esse dinheiro, comprar, revender, fazer qualquer coisa. Mas, irmãos, eu gostaria rapidamente de falar sobre alguns talentos que Deus nos entregou, que nós muitas vezes não valorizamos e que Deus exige de nós um alto empenho para que nós venhamos pelo menos a desenvolver esse talento que Ele nos deu. O primeiro talento que Deus nos deu, que Ele exige de nós desenvolvermos esse talento, é a nossa salvação. Apocalipse capítulo 3, versículo 11 fala assim: guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. Judas capítulo 1, ele falou assim: olha, eu senti no coração, eu senti de me empenhar, de estudar, de trabalhar com o empenho de exortar vocês, para vocês trabalharem pela salvação que de uma vez por todas nos foi dada. Aí alguém fala assim: irmãos, pastor, o que a salvação tem a ver com talentos? Escuta, se nós formos observar lá em 2 Pedro capítulo 1, versículos 5 em diante, lá fala bem assim, que nós temos que acrescentar à nossa fé a virtude, acrescentar à nossa virtude a ciência ou conhecimento, acrescentar ao nosso conhecimento o domínio próprio, acrescentar ao nosso conhecimento a perseverança, o domínio próprio a perseverança, ao conhecimento acrescentarmos nosso empenho para desenvolver todos os dons. Eu me enganei aqui, vamos lá. Acrescentar a fé, a virtude, a ciência o domínio próprio, a perseverança, a fraternidade o amor.
Quando nós observamos, mas pastor, o senhor falou primeiro a fé. Mas lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 em diante, fala assim que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a salvação nós adquirimos através da fé. Sem fé, irmãos, não existe de forma nenhuma salvação na vida das pessoas. Porque a salvação vem pela fé. E isso, irmãos, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós ouvimos a palavra, a salvação vem em nosso coração, porque nós, na verdade, acreditamos. Jesus te salva, Jesus morreu na cruz para te salvar, então vem até aqui, Jesus tem um plano na sua vida. Então nós, irmãos, quando nós somos salvos, nós temos que desenvolver a fé, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a fraternidade, o amor. Irmãos, nós temos que desenvolver tudo isso. É a nossa obrigação. Sou salvo, lavado e remido no sangue de Jesus Cristo. Bem, a salvação é um talento que Deus te entregou. Mas vem cá, você tem salvação, né? E cadê a tua fé? E cadê a tua virtude? E cadê o teu conhecimento? E cadê o teu domínio próprio, que é a mesma temperança? Então cadê ainda o seu amor pelos irmãos? Cadê então o seu amor por Deus, acima de todas as coisas? Cadê a sua fraternidade? Cadê a tua piedade? Você é salvo, mas você tem a obrigação de você desenvolver esses talentos que Deus te deu. Irmãos, rapidamente aí, esse versículo, eu gostaria que os irmãos lessem, 2 Pedro, capítulo de número 1, a partir do versículo, lê a partir do versículo 5 até o versículo 11. Amém. Olha, irmãos, e aqui fala ainda no versículo que a nossa irmã leu, versículo 8, que se a gente fizer essas coisas, nós nunca seremos ansiosos e estéreis no conhecimento de Cristo Jesus. Já no versículo de número 10, fala assim, você fazendo isso, nunca você vai tropeçar. Sabe por que, irmãos, tem gente tropeçando, porque acha que foi salvo. Aí não desenvolve a fé, não desenvolve a virtude, não desenvolve o conhecimento, o amor, não desenvolve a piedade, a fraternidade, não desenvolve o domínio próprio, temperança, acha que foi chamado para a salvação e fica ali naquela vidinha. Desenvolve a tua salvação. Se você fizer isso, olha o mapa que Pedro nos dá. Se você fizer essas coisas, nunca tropeçareis. Por isso que existe gente tropeçando, caindo, se afastando dos irmãos, se afastando da igreja, se afastando da família. Mas vamos desenvolver a nossa salvação, que de uma vez por todas nos foi dada. A salvação, irmãos, é de graça. Nós recebemos de Deus de graça. Mas aquele que valoriza a sua salvação, ele tem que desenvolver a sua salvação. Tem que desenvolver. Qualquer hora a gente vai trazer um estudo mais minucioso sobre isso. Mas para desenvolver a salvação, nós desenvolvemos todos esses demais talentos para nunca tropeçarmos. Outro talento, irmãos, maravilhoso que Deus nos deu, incalculável, é a família. Irmãos, Deus nos deu a família. É um talento incrível. Mas não tem dinheiro nenhum no mundo que pague uma família estruturada. Não tem. Vale mais do que 20 anos de trabalho. Vale mais do que uma eternidade. Vale mais. Lá no livro de 1 Timóteo 5, versículo 8, fala assim que aqueles que não têm cuidado dos seus, da sua família, ele é pior do que o incrédulo e ainda negou a fé. Irmãos, escuta, tem gente que não rouba, não xinga, tem gente que não furta, tem gente, irmãos, que não mente, não fala da vida dos outros, não fofoca,
mas negou a Jesus Cristo faz tempo. Sabe como? Não cuida da família. Pastor, o sangue de Jesus tem poder. Você que não cuida da sua família, você está em um pecado, e pecado para a morte espiritual. Aquele que não cuida dos seus, da sua família, é pior do que o incrédulo e negou a fé. Irmãos, olha o que está em mim, irmãos, é responsabilidade tremenda. O que está na sua vida? Não tem nenhum cargo na igreja. Irmão, tu tem um cargo na tua casa. Um sábado e varão, tanto que Deus vai exigir de você. Cuida de todo mundo. Arruma a torneira do vizinho, a torneira da mãe. Minha esposa gosta quando eu prego sobre isso. Arruma a casa do fulano, do ciclano, mas a casa está um arraso. Cuida de todo mundo. Socorre o necessitado, o aflito que cai atrás, na frente, do lado de banda. Mas não socorre a família. Irmãos, aonde é que a mulher chega e fala assim, está faltando isso, aquilo e tal. Você está pensando o quê? Que a sua casa da moeda vai pedir para outro. Vai pedir para quem, meu Deus? Tem que pedir para tu mesmo. Tu é o pai de família de vida. Vai pedir para quem? Para o vizinho? Não pode, é para você. Cuida dos seus. E tem gente que acha, ainda bem que eu não sou casado. Ainda bem que eu não sou casado? Sabe, os seus, a família, os seus, você que não é casado, tem pai para cuidar? Cuida dos pais. Cuidado com os pais. A Bíblia fala, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor. Obedientes no Senhor. Efésios capítulo 5, eu acho interessante porque ela fala que os filhos têm que ser obedientes aos vossos pais no Senhor. Como assim no Senhor, irmãos? Porque tudo tem um limite. Vai lá que a irmã Tati fala assim, Henrique, vem adorar a Nossa Senhora aqui. Ela, mamãe, peraí, isso aí não vai acontecer, né, irmã Tati? Eu tenho certeza. Mas vai lá. Não, mamãe mandou, a Bíblia fala que tem que honrar pai e mãe, então vou me prostrar. E a Bíblia é contra a adoração a ídolos. E muitas vezes a gente está obedecendo o que a Bíblia condena. E nós estamos, irmãos, muitas vezes passando por cima dos mandamentos de Deus, porque nós temos que obedecer no Senhor. Seu pai te manda tomar uma cachaça, papai, pastor, vai ter que passar por isso aí, porque se o pastor souber, meu pai está mandando, eu vou honrar. Tem gente que é meio assim, né, irmãos? Meio mente tapada para as coisas espirituais, mas para as coisas do mundo, ele desenvolve que são a beleza do pecado, para a iniquidade. Que coisa, né? Tem gente que desenvolve no pecado e chega deslanche. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A Bíblia fala assim, lá em Efésios capítulo 5, o tempo é pouco, mas lá fala conosco o seguinte, como o homem, o pai de família deve cuidar da esposa. A Bíblia fala assim, irmãos, que o homem, se preciso for, tem que dar a sua vida pela sua esposa. Dar a vida, assim como Cristo deu a sua vida pela igreja. Que é pesado, hein, irmãos? Irmãos, se um bandido estiver com a arma assim, e ele falar assim, eu vou ter que matar ou você ou tua esposa. Aí o homem vai falar o quê? Mata ela aí, porque eu tenho muito para fazer para Deus aí, porque o negócio é isso. Não! Você fala assim, leva eu. Mas deixa minha esposa viver. Só com isso, irmão, você já está sendo obediente. Eu acho que você sobe direto para o céu. Já sobe direto para o céu. É melhor do que ser vivo, ficar aí a eternidade, aqui vivendo uma perda da esposa. Irmãos, isso é sério. Ser crente é coisa séria. A Bíblia não fala que a mulher tem que dar a sua vida pelo marido, mas fala que o marido tem que dar a sua vida pela esposa. Eu estou com peso aqui, eu não consigo empurrar esse armário. Mulher, é servente ruim, eu não empurro esse armário. Tem que dar a vida, quanto mais uma forcinha aqui, né? Tem gente que está construindo a casa da Adriana, né, irmão Lili? Construindo a casa da Adriana. Não é nem para ele, é para a Adriana. Olha, que coisa! O que é que você estava fazendo, Lili? Eu estava construindo a casa da Adriana. Não é tua não, não, é da Adriana. Olha que lindo, né, irmão? A Adriana chega a ficar mais apaixonada. Então, irmãos, nós temos que amar a nossa esposa. Mas tem gente, irmãos, que está confundindo as coisas também. A esposa que me ama, essa faladora comigo, escuta. O próprio Cristo nos ama a tal ponto de nos exortar. Cristo nos ama como se nós fôssemos seus filhos. A Bíblia fala assim, que Cristo castiga e corrige a quem ama. De vez em quando, irmãos, o fato do teu esposo falar para você, isso você não deve fazer,
Esse mês não dá, o cartão está estourado, eu estou devendo. Isso não quer dizer que ele não te ama. Aprenda a dizer não. Quem ama diz não, viu? Essa geração mimimi, que não gosta de ouvir um não. Essa geração aí, irmãos, que se o pai fala não, aí pronto, ele fica uma semana sem conversar com os pais. Se o marido falar não, é pelo menos 7 dias de greve. Até você dizer sim, me pergunta, vai comer na minha unha aqui, seu Deus. É isso, irmão, que acontece? Cuidado, tome cuidado com isso, né? Mas a Bíblia fala sobre a esposa, que deve ser submissa ao marido. Irmão, se vocês não estiverem fazendo isso aí, você está negando a fé. Ele falou para eu fazer isso, mas eu oro mais que ele, eu sei mais que ele. Eu consagro mais que ele. Eu recebo mais de Deus que ele. Esse inútil. Querendo me ensinar o que fazer. Você tem que ser submissa ao seu marido. Eu acho interessante, irmãos, porque aconteceu que uma conhecida nossa, ela chegou no pastor, falou assim: pastor, eu entrego o dízimo escondido do meu esposo. O pastor: por que, minha irmã? Não, porque minha esposa não deixa não. Aí o pastor foi e falou assim: não, então entrega escondido, mas pode chegar. O pastor entrega escondido, porque senão minha esposa não deixa. Passou. Um dia chegou um pastor novo. Aí ela falou: pastor, entrega meu dízimo escondido, porque meu esposo falou que não é para eu entregar o dízimo, porque o senhor sabe, né? Aí o pastor falou assim: olha, chega nele e fala assim: você está com um novo pastor, e o pastor falou o seguinte, que só é para ele entregar o dízimo quando ele liberar. Mas tem uma coisa: se acontecer alguma coisa, algum castigo, caia sobre ele, que eu estou liberada de dizimar até o dia que ele falar: pode dizimar. Irmãos, aquela irmã chegou no seu esposo e falou assim: ó, pastor, falou para nunca mais eu dizimar. Ó, eu andei dizimando, escondi de você, peço até perdão. Aí eu dizimei, mas a partir de hoje não dizimo, não é nada seu, é tudo teu. Mas tem uma coisa: o pastor falou assim que, tudo que acontecer de castigo vai cair sobre a tua cabeça. Eu não estou dando dinheiro para ele, é para a obra do Senhor, para o reino de Deus. Irmãos, aí passou o primeiro dia, ficou agoniado, já estava nervoso. Quando chegou a época do pagamento, ele pegou lá um pouco de dinheiro e falou: toma aqui, mulher, o que foi? Você quer o quê? Comprar uma verdura? Não, entrega o dízimo lá, meu. Tu é doido receber cartinha de Deus? Pega esse dízimo. Então, sede obediente aos vossos esposos, submissa. Mas tem uma coisa: chega nele e fala assim: olha, você está tirando, mas não é de mim não, é do Senhor. Você está me proibindo de ir para a igreja? Você não está tirando a adoração minha não, e nem do pastor, é do Senhor. Irmãos, pode ter certeza, desde que o Espírito Santo vai trabalhar. No dia de culto, tu olha para o relógio e fala assim: ó, você não vai me impedir de ir para a igreja, né? Mas tem uma coisa: Deus já fez chamada lá, o anjo já anotou minha ausência e vai saber por que eu não vim. Irmãos, não tem pecador que não treme as bases. Não tem, né? Então nós temos que ser pessoas que venhamos a amar os nossos cônjuges. As mulheres serem submissas aos seus maridos, debaixo de uma submissão. Nós devemos fazer isso. Não dá tempo de a gente falar muita coisa aqui, né? Se você não tem feito isso, você pode vir para a igreja todo dia, pode dizimar, pode não tropeçar em nenhum mandamento da Bíblia, nenhum. Mas se você não tem cuidado da sua família, sinto muito. Vai chegar o dia do arrebatamento, você vai perguntar: por que eu não subi? Negou a fé, meu filho? Ué, Senhor, sempre eu estive na tua casa, sempre eu estive na tua casa, te adorando, glorificando, falando línguas estranhas, interpretando, fazendo isso, aquilo. Você vai falar: tu negou a fé quando você deixou de cuidar da sua família. Então vamos tomar cuidado, irmãos. Muitas vezes nós somos prósperos, né, nos nossos relacionamentos lá fora, nós somos próximos na nossa profissão, nas nossas finanças, somos próximos em todos os lugares, mas se falharmos dentro de casa, nós perdemos o maior tesouro que Deus nos deu. Outra coisa que nós devemos desenvolver, irmãos, porque é um talento que Deus nos deu. Deixa eu até pular aqui, porque nós temos a reunião ainda, né, irmãos? Gostaria que os irmãos, por favor, lessem aí em Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3. Versículos 9 até o versículo 12.
isso, outra pessoa vai abrir Mateus 23, 23, depois Hebreus capítulo 7, versículo 8. Irmãos, o dízimo, muitas pessoas falam, não, Jesus quando veio aboliu o dízimo. Mas o dízimo, irmãos, na verdade foi antes da lei. As pessoas falam, Jesus cumpriu toda a lei. Quem disse que o dízimo é coisa da lei? Abraão, irmãos, 400 anos antes da lei, entregou o dízimo para Melquisedeque. O dízimo de tudo o que tinha. Olha que coisa interessante. A Bíblia fala que Levi, Judá, toda a descendência dos israelitas, todos os filhos de Abraão, toda a sua descendência, entregaram o dízimo através de Abraão, bem antes da lei. E aí tem muitos pregadores falando assim, não, dízimo é coisa de homem, dízimo é coisa de pastor que quer enricar a custa dos fiéis. Dízimo é uma coisa que está na Bíblia e prevalece. Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois cidade o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir a fé. Jesus estava falando para aqueles homens hipócritas, fariseus, falou assim, olha, vocês entregam o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, de coisas pequenas, mas vocês omitem aquilo que eu mais quero, que é a misericórdia, o juízo e a fé. Vocês deveriam fazer essas coisas sem omitir aquelas. Aí tem gente que fala assim, olha, Jesus falou que o mais importante é a misericórdia, a justiça e a fé. Só que Jesus estava falando assim, vocês têm que fazer essas coisas, praticar a misericórdia, a justiça e a fé, porém não omitir os dízimos, não omitir as ofertas. E tem gente, irmãos, que está, como disse Malaquias, roubando ao Senhor. Porque no versículo que a nossa irmã Ri, ela leu, fala assim, honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Mas tinha um pastor meu que pegava pesado, mas vou falar, quem quiser. Irmãos, quando eu ganho um sapato novo lá, eu falo assim, esse sapato é marca, ó, marca aqui, vai ter custado 150 15 reais no dia. Tem gente que faz isso, irmão. Porque aqui fala, honra o Senhor com toda a tua renda. Eu ganhar um sapato é uma renda? É uma renda? Um presente? Não custou? É um presente, eu ganhei. Entrou na minha fazenda. Né? De certa forma ele está certo. Aí, irmãos, honra o Senhor com toda a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de moço os teus lagares. Olha, o Senhor, Ele dá uma promessa para nós. Transbordarão os teus celeiros e o Senhor encherá de moço os teus lagares. Isso é prosperidade. Já, irmãos, lá em Mateus capítulo 23 e 23, o Senhor fala que não devemos nunca omitir o dízimo e as ofertas. Lá em Malaquias capítulo 3, versículo 10 em diante, fala que nós devemos levar os dízimos à casa do Senhor para que haja mantimento. E o Senhor fala, pode fazer prova de mim, se eu não vou abrir as janelas do céu e derramar sobre vós uma abundância tremenda. Irmãos, a gente não entrega o dízimo para ser próximo, para receber, né, de Deus o dobro. Não, a gente entrega o dízimo para ser fiel a Deus. Deus nos entrega 100%. Ele poderia muito bem fazer igual o governo, né, irmãos? Nós que somos funcionários públicos, pode chorar, o que for. Na folha de pagamento está lá, 27%. Esses irmãos que são empresários aí, ó, eles sabem muito bem disso. Né? Quando vai dar uma nota, já tem um imposto em cima daquela nota. A gente recebe o contra-cheque, chega lá vontade de chorar, 27%. O governo federal, meu Jesus, tem dó. Mas o Senhor não faz isso, não faz isso com a gente. Ele poderia descontar logo os 10%, deixar os 90% com a gente. Mas isso é uma atitude de fé. Né? Você faz se quiser. E quando a gente faz, pode ter certeza que Deus nos honra. Hebreus, irmãos, capítulo 7, versículo 8. Lá depois os irmãos conferem. Lá fala que aqui recebem homens de carne. Quando você dizima, Hebreus capítulo 7, versículo 8, olha que interessante. Fala que aqui recebe homem de carne, homem igual a você, o tesoureiro, é o irmão Joel e a irmã Eva, os tesoureiros da igreja. Aqui recebe homens de carne. Aí quando você entrega o dízimo, o obreiro que está, né, colhendo os dízimos nas ofertas, você entrega para homem de carne. Mas lá no céu, quem está recebendo é o próprio Deus. Leia esse versículo, irmãos. Esse versículo eu amo demais, esse versículo. Porque quando eu dizimo, chega a ver esse versículo na minha mente. Entrega 5 homens comedor de arroz e feijão, mas lá no céu quem está recebendo?
é o próprio Deus. E o que é que esses homens que são pregadores, que pregam contra o dízimo, falam que nós somos pessoas que estamos entregando para homens? Bem, aqui recebem homens de carne, mas lá no céu recebem pessoas, recebe o próprio Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo que está recebendo. Alguém achou? Pode ler. Aquele que os testifica, que recebe. Olha a minha tradução, acho que é um pouco diferente da irmã Henri. Alguém tem outra tradução diferente? Hebreus capítulo 7, versículo 9. 9 ou 8? Certamente tomam dízimo homens que morrem, homens de carne, mas ali, porém, aquele de quem testifica que vive. Quem é que vive? Quem que você testifica que vive? O próprio Deus. Ali quem recebe é o próprio Deus. Dízimos e ofertas. Nós devemos ser pessoas que venhamos dizimar, que venhamos ofertar um talento que Deus nos entregou, né? A capacidade, né? Mas pastor, ganhou tão pouco. Não, é pouco. A Bíblia fala assim que aquele que ganha pouco contribui com pouco, aquele que ganha muito contribui com muito, de tal forma que o que está faltando para você, o outro que ganha muito vai e repõe tudo. Vocês não sabiam que se todos os membros e congregados da igreja fossem dizimistas e ofertantes, não precisava ficar fazendo campanha? Não precisava, nunca, jamais. Campanha para cobrir ali, os obreiros, os tesoureiros sabem disso. Campanha para forrar banco, não. Campanha para arrumar banco, não precisava. Mas não precisava nem mesmo de ficar pedindo cooperação dos departamentos para a gente. Cada irmão contribui com R$10 e tal, não sei o quê. Mas nem 30% dos irmãos da igreja dizimam. Esses dias atrás alguém falou assim: mas pastor, o que é isso? O senhor tinha que pregar mais sobre dízimo nas ofertas. Tem gente que não dizima oferta. Eu falei: mas varão, é porque dízimo e oferta é uma questão de fé. Não, mas Deus tem que falar. Mas é verdade, esses dias atrás a Bíblia fala assim, que o próprio Paulo falou assim: eu não me canso de ensinar para vocês todos os conselhos de Deus. É conselho, está na palavra de Deus, então tem que pregar também. Quer ser abençoado? Você já é salvo. Então desenvolva também esse talento. Tudo que você fizer nessa terra, você vai ter um galardão lá no céu. A pessoa chega lá no céu e fala: ó, você rapaz, Caleb foi um bom filho, rapaz, toma aqui um galardão de bom filho. Aí fala lá pro bom Gladys: ó, você foi um bom obreiro, co-pastor, como um galardão de co-pastor, abençoado. Irmão Joel, você foi, rapaz, que excelência você foi, de homem que não sei o quê, de empresário, de pai de família, você foi um exemplo de filho e tal, toma o teu galardão. Mas aí chega o pastor Nilson: pastor Nilson, você foi um exemplo, mas escuta só, esse galardão aqui de dizimista você não vai receber. Mas por que, senhor? Mas você dizimava 5,5%. Ou então você não dizimava nada. Irmãos, tudo que você fazer para Deus, você está fazendo favor. Se você fizer, irmãos, Deus te recompensa. Lá em Lucas capítulo 6 fala bem assim: ó, dai e vos será dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos darão. Você está dando, aí Deus vai, pega aquilo lá, dá uma balançada, uma chacoalhada, uma estocada, multiplica e depois despeja sobre você. É isso que Deus faz, né? Olha que bênção. O Senhor faz isso na nossa vida. E quando nós fazemos isso, pode ter certeza que o nome do Senhor é glorificado. E o Senhor quer abençoar a cada um de nós através dos dízimos, das ofertas. Deus quer fazer isso conosco. E vamos terminar por aqui, que ainda nós temos uma reunião rápida para nós fazermos, irmãos. Tinha mais coisas para falar. Eu podia falar mais sobre o talento de congregar. Olha, temos um talento de congregar. Temos outro talento de crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Eu deveria falar de mais esses dois aspectos, mas o tempo está muito resumido e nós vamos parar por aqui. Mas nós vamos, baixe sua cabeça e vamos fazer a oração.